Olá pessoal, aqui é o Victor da Universidade do Advogado e eu quero te dar as boas-vindas para essa aula, onde eu vou aqui discorrer um pouquinho sobre a fórmula do valor justo, como se sentir seguro, confiante e no domínio do seu valor como advogado. Esse conteúdo dessa palestra que eu vou dar para você aqui nesse momento foi também dado lá na Final 2016, que aconteceu nesse momento que eu estou gravando há uma semana atrás. E o resultado, as respostas das pessoas ali foram muito boas, então eu optei por gravar essa palestra aqui e disponibilizar para você que não teve oportunidade de ir. Veja bem, quero começar aqui mostrando um pouquinho das fotos, né? Eu peguei e pulei um pouquinho mais do que deveria. Então, tá aí, né? Eu dei uma palestra, dei duas palestras lá na Fenalol. Uma palestra foi na sessão gratuita e outra palestra foi na sessão paga. E essa é na paga, as outras fotos ali são na gratuita, né? E foi realmente muito bom, estou muito satisfeito. Então eu vou falar exatamente sobre esse assunto aí, a fórmula do valor justo. Obviamente, essa palestra aqui não tem como se repetir, nem ser igual à anterior, mas ela vai ser ainda assim muito legal para você, tá certo? E tem algumas sacadas aqui muito valiosas. Então, antes de tudo, eu queria agradecer você pela sua energia, pelo seu tempo e gostaria de saber, você é, gostaria de captar mais clientes? Sim ou não? Sim, né? Com certeza. Me diz uma coisa, você também gostaria de entender como é que funciona o modelo de negócios de um escritório rentável? Também acredito que sim, né? E você gostaria de se sentir no pleno domínio do seu valor como advogado? Se sentir seguro, confiante? Também sim, né? Maravilha. Então vamos começar essa palestra. Agora, por que eu estou aqui, tá? Eu vou dar essa palestra para você e eu estou aqui falando isso porque eu sou organizador hoje do Conajad, que foi um evento online para jovens advogados, gratuito, e contou com 3.517 participantes. A Universidade do Advogado também hoje já teve mais de 5.000 cadastros e essas pessoas acompanham os conteúdos semanais que falam sobre negócios na advocacia. Além disso, nós tivemos recentemente um workshop com cerca de 4.122 participantes. E foi por isso que eu tive a relevância e a oportunidade de falar isso aqui na Fenaló. Agora, por que isso aqui é interessante para você? Então, isso aqui é interessante para você justamente pelo que fala aqui, ó. Porque através desse material que você vai ouvir hoje, você vai ter a oportunidade de conquistar mais segurança, confiança e domínio. É isso que eu chamo de fórmula do valor justo, tá? Você se torna uma pessoa muito mais tranquila, autoconfiante. E eu quero te contar aqui um pouquinho da minha história. Então, o que é mais importante no início da carreira? No início da minha carreira, eu lembro que eu investi todos os meus esforços naquilo que todo mundo diz ser o mais importante, que é captar clientes. Então, depois de um ano advogando, eu tinha captado 20 clientes. E na minha cabeça, antes daquele ano começar, eu só precisava captar um cliente por mês, seguindo a tabela da OAB, para poder ter excelentes rendimentos. E eu fiz isso. Depois de 12 meses, com 20 clientes, 1,6 clientes por mês, eu parei para analisar o meu resultado. E ao analisar o meu resultado, eu percebi que existia ali algum problema. O problema é que naquele ano anterior eu tinha tido muito trabalho e pouco retorno financeiro. Meu retorno financeiro para aqueles 20 clientes tinha sido muito pequeno. Então eu sentei um dia no meu escritório, depois que eu tinha feito essa avaliação, e falei: vou fazer aqui um planejamento para meus negócios. Eu não tinha feito antes disso. E aí, naquela tarde, eu consegui sintetizar os 7 itens que realmente importam. E aí eu tive uma descoberta. E esses 7 itens passaram a compor o meu modelo de negócios do meu escritório. E que hoje, analisando vários outros escritórios de advocacia, eu também acredito que eles compõem o modelo de negócios desses outros escritórios de advocacia que tiveram bons resultados. Então vamos ver quais são. São esses 7 itens aí que hoje eu chamo de 7 picos de alta performance. Primeiro, o planejamento, a mentalidade, o mindset, a visão de negócios, a captação de clientes, os honorários, a reunião com o cliente
e as finanças. Esses 7 itens nessa exata sequência que estão aí são os 7 picos de alta performance. E são eles em conjunto que realmente importam no início de carreira. Não é somente um deles isoladamente. E aí, eu lembro que quando eu tive aquele momento onde eu vi que eu tinha captado 20 clientes, mas que o meu rendimento tinha sido muito pequeno, eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu queria ter na minha mão não este imã aqui que você está vendo, ó. Este imã, que é um imã que atrai apenas pessoas. Eu decidi que eu queria ter na minha mão um imã que atraía retorno financeiro, que atraía dinheiro, que atraía rentabilidade. Logo, o que é que iria permitir que esse retorno financeiro viesse? Seriam os 7 picos de alta performance. Então, eu comecei a aplicar sistematicamente, a desenvolver, a aprimorar e a tornar cada vez mais profissionais as rotinas no meu escritório relacionadas a esses 7 itens. E como resultado, eu tive bons retornos financeiros. O que aconteceu foi que, logo no primeiro mês de aplicação dessa estratégia, que envolviam os 7 itens que eu falei para você, que são os 7 picos de alta performance, eu tive uma rentabilidade cerca de 3 vezes superior ao meu primeiro ano inteiro. E isso aí foi uma coisa que me abriu os olhos. Eu pensei, puxa vida, tem alguma coisa aqui. Então, eu comecei a notar que esses itens realmente faziam a diferença. Por conta disso aí, eu decidi montar essa palestra para poder falar um pouco mais sobre cada um desses 7 itens. Então, a partir de agora, eu quero que você venha junto comigo para nós percorrermos esse caminho rumo ao sucesso financeiro, ok? Então, vamos lá. Primeiro item. O primeiro item é o planejamento. Com relação ao planejamento, tá? E aí aqui nessa apresentação eu não tenho oportunidade de falar todos os itens de cada um dos picos de alta performance, o que eu geralmente faço através da Fórmula de Advocacia de Sucesso, que é o meu curso, tá certo? Meu treinamento avançado e aprofundado a respeito desses 7 itens, onde eu ensino todo o modelo de negócio de um escritório rentável. Mas vamos lá, eu vou falar para você aqui a partir de agora algumas sacadas, as mais valiosas que eu tive, que eu sinto que você pode aplicar imediatamente. Em relação ao planejamento, você precisa planejar quanto você quer ganhar e quando você quer ganhar. Então, o que você faz? Planeja aí, eu quero ganhar 100 mil no ano que vem. Legal, fez isso que você vai fazer. Divide isso aí por meses, divide depois por semanas, divide depois por dia. E aí você vai ter uma meta diária para alcançar de faturamento. Mesmo que você não alcance essa meta diária, ainda assim o fato dela existir, você vai ter um direcionamento para as suas ações dentro do escritório, e isso faz muita diferença. Além dessa questão de saber quanto e quando você quer ganhar, isso é um item de planejamento financeiro, por exemplo, outras duas decisões que eu tomei, por exemplo, dentro do meu escritório, foi que com relação aos meus rendimentos de honorários, eu gostaria de aumentá-los a cada contrato. Então, no meu escritório eu tenho essa meta. A cada contrato eu quero aumentar um pouco os honorários. Além disso, meu faturamento mês a mês. Eu também coloquei essa meta que eu gostaria de aumentar a cada mês. E a cada ano a ano. Também tenho essa meta de aumentar o meu faturamento. E isso aí me desafia, me coloca para fazer coisas que eu talvez não faria se eu não tivesse essa meta fixada, porque eu sei o que eu quero. Então agora eu vou buscar meios de chegar lá. Então planejamento nestes aspectos que eu estou falando para você faz muita diferença. Outro item é a mentalidade, ou que muitas pessoas chamam de mindset. Então, o que é um mindset que eu acho que é adequado para você viver neste modelo de negócios rentável, tá? Primeiro, abraça o mindset, a mentalidade de que você é caro, tá? Então, admita na sua cabeça, eu sou caro, advogado é caro. E repara, tá? Quanto mais caro, geralmente mais valorizado um item é. Então, essa ideia dentro da sua cabeça vai lhe permitir ter melhores rendimentos. Outro item aqui dentro de mentalidade é abraça ou não. Muitas vezes, alguns colegas advogados se tratando de honorários, eles ficam falando assim, puxa, mas e se eu cobrar um valor muito alto do meu cliente, ser caro e cobrar um valor alto para o cliente, ele não vai me pagar. E, na verdade, o que acontece muitas vezes é o seguinte, como é que o seu cliente
Como é que você vai saber que o seu cliente vai pagar ou não você, se você nunca dá oportunidade para ele dizer não para você, se você mesmo, antes de chegar para ele, já disse um não para si? Então, o que eu sugiro para você, abrace o não, coloca o medo debaixo do braço, segue em frente. Perde esse medo do cliente falar não para você. Se o cliente fala não para uma primeira proposta que você faz para ele, então não tem nenhum problema. O que acontece é o seguinte, você vai começar a negociar com ele. Não é o fim do mundo, ok? E uma outra mentalidade aqui, que é uma mentalidade de persistência, é o foco no segundo ano. Então, se você ficar olhando o tempo todo para o que está acontecendo aqui agora e falar assim, nossa, esse ano aqui está sendo uma bosta, dificilmente você vai conseguir seguir em frente, tá? E você vai encontrar muitos obstáculos, muitas barreiras. Agora, se você foca no segundo ano, ou seja, pensa sempre, o segundo ano vai ser melhor, o próximo ano vai ser melhor, o próximo ano vai ser melhor. Você tende a persistir porque você acredita que aquele segundo ano vai trazer melhores retornos. Então, essa mentalidade aqui, para ter um negócio rentável, eu acredito que ela envolve esses dois itens muito importantes. Primeiro, a mentalidade de que você abraça ou não, que você é caro, que você abraça ou não, aceita ou não, e admite ele. Se ele vier, não tem nenhum problema, isso significa simplesmente você tem que começar a negociar. E segundo, a questão do foco no segundo ano para você persistir. Outro item, tá? Muito importante, é a visão de negócios. Então, o que significa a visão de negócios? A visão de negócios dentro da advocacia diz respeito à maneira como cada mercado funciona, como funciona o serviço jurídico, como se posiciona dentro do mercado, como é que se faz marketing. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes os advogados iniciantes acham que existe apenas um mercado jurídico. Mentira! Existem vários mercados jurídicos. E cada mercado é representado por uma área. Então, existe hoje um mercado trabalhista, existe um mercado civil, um mercado familiar, um mercado consumerista, existe um mercado penalista e todas essas áreas diferentes são mercados porque são representadas por públicos-alvos diferentes, serviços diferentes. Então, não tem como você comparar, até a cobrança de honorários em cada um desses mercados é diferente. Então, se você quer se posicionar, vamos dizer assim, avançar e ter um modelo de negócio rentável da advocacia, você precisa entender como é que funciona cada mercado e como é que funciona o mercado específico onde você vai atuar. Daí a gente parte para o segundo ponto, que é o posicionamento. O que é o posicionamento? O posicionamento é o que te destaca dos demais, é o que te faz ser reconhecido como uma instituição peculiar em meio às outras. E aí, o posicionamento, tá? Ele é alcançado através da especialidade. Especialidade é a melhor maneira, eu não estou falando que é a única, tá? Mas é a melhor maneira de ajudar você a alcançar posicionamento. Então, para se destacar dos outros, a minha sugestão para você é se especialize. E se especialize primeiro em um mercado. Então, o que é o mercado? Então, se especialize em direito penal, em direito civil, direito do consumidor, em direito digital. Então, se especialize em um mercado. Depois de se especializar em um mercado, você vai se especializar em um micronicho. O que é um micronicho? Seria uma ação específica dentro daquele mercado. Então você pode falar, por exemplo, dentro do mercado lá penal, eu sou especialista em habeas corpus. Dentro do mercado consumidor, eu sou especialista em ações de indenização por extravio de bagagens. E no mercado civil, por exemplo, eu sou especialista em ações do direito contratual, direito das obrigações. E esse posicionamento, tá? Ele ajuda você a receber melhores honorários, porque ao ser reconhecido como especialista, você tem a oportunidade de cobrar mais, porque o seu serviço, teoricamente, é um serviço mais específico, um serviço de excelência, em comparação a outros profissionais que não são especialistas naquela área. E tem uma série de benefícios, tá, para posicionamento. Mas a gente vai deixar isso de lado para a gente seguir em frente aqui nessa palestra. Então, guarda esse segundo ponto, tá? Esse ponto aqui que é o segundo, não, esse aqui já é o terceiro ponto, que é o ponto da visão dos negócios. Outro ponto, tá? É o ponto da captação de clientes.
E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, eu não sei se você está ciente ou não, mas captação de clientes é como um funil. Então olha esse funilzinho aqui, tá vendo? Esse funil aí onde está na cabeça desse sujeito. Pois é, imagine que várias pessoas entram lá em cima e que apenas algumas saem lá embaixo. As várias pessoas que entram lá em cima são curiosos, pesquisadores, pessoas que querem comprar daqui a algum tempo, pessoas que têm a necessidade da demanda, mas que não têm urgência ainda. E por conta disso, apenas alguns clientes vão sair lá no final. Agora, como? Como você faz para triar esses clientes e garantir que as pessoas que estão chegando até você são as mais interessadas em te contratar? Ou seja, que mecanismo que você adota no seu escritório para poder te proteger contra aquele cliente curioso, contra aquele aproveitador de conhecimento jurídico, aquele cara que vai para o seu escritório, só gasta o seu tempo e não contrata a ação? Então, isso aí, esse mecanismo de proteção se chama qualificação de clientes. Então, o que acontece? Muitas vezes o advogado pensa, tá? Ou até mesmo a pessoa que trabalha com vendas pensa que somente o cliente quer qualificar quem é você, por que você está vendendo para ele, quais são as tuas qualificações, quais são as tuas credenciais para estar por trás daquilo ali. Só que a gente esquece que o momento em que cliente e vendedor se encontram, no caso, o vendedor aqui, eu estou falando de você, advogado, também é um momento de qualificação de cliente, onde você, que vai vender um serviço jurídico para ele, vai identificar se ele tem possibilidade ou não de se tornar um cliente seu e se ele preenche ou não o perfil dos seus clientes. Então, como que se faz essa qualificação? Para mim, uma das maneiras mais eficazes de evitar que pessoas que não estão interessadas numa contratação cheguem até você e gastem o teu tempo e o teu dinheiro é cobrando a consulta. Então, eu não sei se você pratica isso ou não no seu escritório, mas eu recomendo fortemente que você comece a praticar. Cobre a consulta. Quando você falar para o cliente, que é o mero curioso, que você está cobrando a consulta, que a consulta é X, ele só vai aparecer no teu escritório se ele estiver realmente interessado em contratar. Sabe por que, a cobrança da consulta funciona como essa qualificação prévia? Porque o que acontece é, quando você cobra a consulta, o teu cliente que está disposto a pagar a tua consulta está disposto a pagar o teu contrato. Agora, se o cliente não está disposto a pagar nem tua consulta, que é um valor muito pequeno, como é que ele vai pagar o teu contrato, que é um valor alto? Então, dificilmente isso acontece. Por isso, é muito importante a cobrança da consulta, tá? Outro item é reunião com o cliente. Então, eu ouço muitas vezes que advogado não pode vender. Mentira, advogado pode vender sim. E a maneira do advogado vender, o momento dele fazer a venda e fechar a venda é na reunião com o cliente. Por isso que a reunião com o cliente é muito importante. Eu não sei se já aconteceu com você, de o cliente vir até o escritório seu e sair e não fechar naquele momento. Ele achar que ele precisa pensar um pouco mais, ele achar que vai dizer que vai te responder depois. Quando isso acontece, isso significa que a tua reunião com o cliente, de alguma maneira, não está sendo feita com o maior e o melhor impacto possível. Aí, uma coisa importante que eu tenho para falar aqui é o seguinte: a reunião com o cliente é o único momento em que você revela o preço de uma determinada ação. Não se revela preço de ação antes disso. Por quê? Porque se você revela o preço de uma ação antes disso, o cliente tende sempre a fazer uma comparação ou já criar resistência na contratação. Porque ele ainda não viu o teu valor, então você não pode apresentar preço antes disso. Eu tenho vários colegas advogados que falam o preço, muitas vezes na primeira ligação, no primeiro contato com o cliente. Não, não faça isso, tá bom? Não faça isso. O que você vai fazer? Você tem que fazer a reunião com o cliente e no final, você não fala no começo da reunião com o cliente, você tem que fazer a reunião com o cliente valer para causar um impacto nele. Então, no final da reunião com o cliente, você revela o preço, tá? E eu até ensino dentro da fórmula de advocacia de sucesso toda a rotina que você tem de usar nessa reunião com o cliente a fim de ter os melhores resultados. Outro item é a gestão financeira. Então, eu ouvi isso e achei muito interessante me falaram o seguinte, que advogado é bom em ganhar dinheiro, mas não é bom em manter dinheiro.
E por que falam isso? Porque a nossa gestão financeira é horrível. Então é necessário saber empregar o dinheiro adequadamente. E a melhor dica que eu tenho a dar aqui neste momento sobre gestão financeira é: você tem de separar as tuas finanças das finanças do escritório. E o escritório tem de reservar para você, mesmo que você seja advogado individual, você tem que ter dentro do seu escritório um valor reservado dentro daquilo que entra, tá certo? Para compor a tua remuneração mensal. E só com alguma frequência um pouco maior que a frequência mensal, você vai fazer a distribuição dos lucros. Por quê? Para manter caixa no teu escritório e segundo, para que você comece a entender e se planejar dentro daquilo que você pode gastar, não achando que o que está lá dentro da tua conta é o que você pode gastar, porque na verdade o que está lá muitas vezes pertence mais ao escritório do que a você. Então você tem que fazer essa divisão aí entre você, pessoa física, e você, pessoa jurídica, você, escritório, beleza? Bom, essa é a fórmula do valor justo. Então, a gente falou aí como se sentir seguro, confiante no domínio do seu valor como advogado. Quer saber como? Então, olha aí, através de uma boa gestão financeira, de uma reunião com o cliente bem feita, de captação de clientes bem feita, de visão de negócios adequada, de uma mentalidade saudável e de planejamento. Mais uma vez, planejamento, mentalidade, visão de negócios, captação de clientes, reunião com o cliente, gestão financeira. E isso aí, tá? Garante para você que você adquira segurança, confiança e domínio do seu valor como advogado. Essa palestra foi dada na Fonology de 2016. Meu nome é Victor Cavalcante Cardoso. Se você está assistindo essa palestra agora e não faz parte ainda da minha lista VIP, então se cadastre, tá certo? Se você gostou, clica no gostei. Não gostou, clica no não gostei, não tem problema nenhum. Deixe seu comentário e compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.